Maravilha. Então, boa noite a todo mundo. Espero que estejam todos bem. Hoje o Mário não vai poder participar de novo com a gente e a gente toca por aqui. Deixa eu só transmitir a tela aqui, que nós paramos no texto da Revista Espírita de 1863, do mês de setembro, que ele se chama Questões sobre a Prova e a Expiação. E como a gente parou no meio dele, né, eu vou só fazer uma recapitulação para que fique claro aí do que a gente está tratando, né, que hoje a gente vai começar a ler a resposta de Kardec sobre as questões que foram feitas pelo assinante da Revista Espírita, que havia enviado, né, através de uma carta, as suas questões, né, não só as questões dele, mas do grupo que ele participava, para que Kardec pudesse responder e esclarecer para eles. Basicamente, né, esse assinante, ele coloca duas principais dúvidas que eles tinham ali no grupo. A primeira é referente à questão da expiação. Segundo eles, e segundo a interpretação que eles haviam tido das obras de Kardec, eles tinham entendido que a expiação ocorreria somente na vida espiritual. Ou seja, o espírito não expiaria enquanto encarnado, somente teria provas quando estivesse encarnado. Então, na vida espiritual, que ele sofreria as expiações pelos erros cometidos, etc. Essa é a primeira questão que ele coloca, e a segunda também tem a ver com a expiação. Ele diz que exatamente eles concluíram que isso ocorreria desta forma pelo fato de que eles viam de uma forma não justa o espírito expiar enquanto encarnado, visto que ele esquecia do que ele havia feito, dos erros que havia cometido, os erros que originaram a expiação que ele passava. Então, eles pensavam que não haveria justiça, ou que não seria justo o espírito expiar uma coisa que ele nem sequer lembra, ou seja, ele pagar pelos erros que ele não lembra. Então, eles colocam na conta do esquecimento aí essa conclusão, essa inferência que eles fazem para chegar nesse ponto. E aí eles apresentam essa dúvida, dissertam sobre isso, dissertam sobre o que entendiam como prova, do que entendiam como expiação, e o porquê essa dúvida tinha surgido para eles, e concluem dizendo que, olha, é a opinião que eles haviam chegado, a interpretação que eles haviam tido, mas que estavam ali submetendo a Kardec para que pudesse ser esclarecido e que eles admitiriam que fosse esclarecido para eles. Então, uma dúvida séria e, claro, um assunto de muita utilidade, porque é um assunto que, claro, pode gerar dúvidas como gerou aqui nesse caso. Então, posto isso, acho que a gente pode começar lendo a resposta de Kardec. Eunice, você pode fazer a leitura para nós? Hoje a gente está sem a Soraya aqui, né, que normalmente é a leitora oficial do grupo. Faço. Beleza. Então, vamos dar a resposta. A distinção estabelecida pelo autor da nota acima entre o caráter da expiação e das provas é perfeitamente justa. Contudo, não poderíamos partilhar de sua opinião no que concerne a aplicação dessa teoria à situação do homem na Terra. A expiação implica necessariamente a ideia de um castigo mais ou menos penoso. Desculpa, perdi aqui. Resultado de uma falta cometida. A prova implica sempre de uma inferioridade real ou presumível, porque o que chegou ao ponto culminante a que aspira não mais necessita de provas. Em certos casos, a prova se confunde com a expiação, isto é, a expiação pode servir de prova, e reciprocamente. O candidato que se apresenta para receber uma graduação passa por uma prova. Se falhar, terá que recomeçar um trabalho penoso. Esse novo trabalho é a punição da negligência do primeiro. A segunda prova se torna, assim, uma expiação. Sobe um pouquinho mais, Vitor. Não está dando. Não, vamos parar aqui só para comentar esses primeiros 3 parágrafos, que eu acho interessante. Olha a forma como Kardec começa esse primeiro parágrafo, o que chama atenção, porque ele coloca, olha, o que vocês concluíram, a interpretação que vocês tiveram é totalmente justa, ou seja, não é nada ilusório ou absurdo de se pensar. Então, a interpretação que eles tiveram, o próprio Kardec assume que era uma interpretação justa, que ela fazia um sentido, né, que tinha a sua lógica, a sua justificativa.
No entanto, né, o que Kardec coloca, contudo, não poderíamos partilhar de sua opinião, ou seja, a gente não concorda com você, porque no que concerne a sua teoria, a situação do homem na Terra, ela não se aplica, ou seja, ela não está correta, por mais que ela seja justa na hora que a gente vai analisá-la, né, a teoria só em suas teses. E ele, o Kardec vem, né, como um excelente professor que era, e de maneira muito didática, explica o que seria a expiação e o que seria a prova. Assim como os assinantes que haviam enviado a carta haviam feito no princípio, quando estavam escrevendo, eles explicaram o que entendiam por prova e expiação. Agora o Kardec está fazendo o mesmo, explicando o que a doutrina entende por expiação e prova. E ele coloca, né, a expiação implica necessariamente a ideia de um castigo mais ou menos penoso, resultado de uma falta cometida. Ou seja, a expiação é sempre um castigo, uma consequência negativa de uma falta cometida anteriormente pelo indivíduo, pelo espírito. Já a prova, ele coloca, a prova implica sempre a de uma inferioridade real ou presumível, porque o que chegou ao ponto culminante, a que aspira, não mais necessita de provas. Então, o que ele está dizendo? A prova é quando nós percebemos um ponto que a gente precisa evoluir, é uma inferioridade que nós entendemos que possuímos, como, por exemplo, a impaciência, e aí a gente conclui que necessitamos de praticar a paciência e por isso passamos por provas que testem a nossa paciência. Já aquele que tenha concluído, né, todo o seu processo evolutivo, já tenha atingido a virtude em algum aspecto, por exemplo, aquele que já é paciente, ele não mais necessita de provas, que é o que Kardec coloca aqui no final desse parágrafo, não mais necessita de provas, porque ele já atingiu aquilo que ele aspirava, aquilo que ele desejava, se não em um aspecto só, em todos, né, que seria o estado de perfeição, o que é muito interessante, a forma que ele coloca. E ele coloca no terceiro parágrafo, né, que em certos casos, e isso é algo que a gente próprio consegue perceber pela leitura, a prova se confunde com a expiação. Isto é, a expiação pode servir de prova e reciprocamente, ou seja, a prova pode servir de expiação também para o indivíduo. Então, elas podem se confundir, e por isso que às vezes é até difícil para nós aqui encarnados definir o que é uma prova e o que é uma expiação, porque a gente não consegue saber às vezes ao certo. E aí ele coloca, o candidato que se apresenta para receber uma graduação passa por uma prova. E esse ponto aqui, gente, é muito interessante, porque ele vai colocar e vai mostrar para nós que as expiações, elas sempre vão surgir a partir de uma prova. Por quê? Porque ninguém expia aquilo que não tenha faltado. Eu não passo por uma expiação que eu não tenha cometido nenhum erro. Primeiro eu preciso errar. E para eu errar, eu preciso primeiro passar por uma prova. Então as expiações, elas surgem só após tentativas, só após provas. Então o indivíduo, ele não começa espiando, ele começa primeiro se provando. E a partir dessas provas que ele falha, ele começa a espiar. E assim por diante, essa a caminhada evolutiva. E é isso que ele está colocando aqui. Por isso que ele coloca, se falhar, terá que recomeçar um trabalho penoso. Esse novo trabalho é a punição da negligência no primeiro. Ou seja, a falha do primeiro, esse novo trabalho, que seria a expiação. A segunda prova se torna, assim, uma expiação. E ele conclui, assim, de maneira muito didática. Eu acho que ficou claro, assim, esses 3 primeiros parágrafos, só para a gente entender do que ele está falando, primeiro ele conceituando, né, introduzindo o tema, para começar a responder as questões. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algum comentário? Vitor Hugo, eu só falo assim, a expiação implica necessariamente a ideia de um castigo. Eu acho que aqui essa palavra castigo não está como nós usamos geralmente, porque eu penso assim, que a expiação não é um castigo, é um resgate penoso. Seria mais nesse sentido, não é? O que você acha? Aí, tinha travado aqui. É exatamente isso, Eunice. Eu acho que foi nessa reunião que eu cheguei a comentar, na última, inclusive, que nós tivemos há 2 semanas atrás, que quando Kardec usa esses termos como pena, como castigo, como punição, ele não usa no mesmo sentido, no mesmo significado que nós damos atualmente para esses termos. Porque a ideia que nós temos, falando num senso comum, quando a gente fala de castigo, punição, pena, a gente tem o significado, né, da tradição cristã, que veio construindo esses termos segundo a sua doutrina. E a gente tem muito isso, quando a gente fala de castigo, né, a gente já pensa logo, talvez no catolicismo ou em alguma outra religião que traga esses termos e aplique eles em suas doutrinas. Já para nós, eles não fazem sentido nesse significado. No entanto, o Kardec usa por toda a sua obra esses termos, pelo fato de que ele dava o próprio significado para eles. Então ele entendia esses termos de outra forma, ele utilizava eles com o mesmo significado, por exemplo, que você optou por usar para resgate.
Então, era essa forma que ele entendia. Porque, é claro, o Kardec não poderia, de maneira lógica, utilizar pena, castigo, punição, segundo o significado da tradição cristã, visto que, ao mesmo tempo, ele explica que não há um Deus vingativo, que o indivíduo não passa por penas eternas, que o indivíduo sempre tem a oportunidade de resgatar e etc. Então, ele não faria sentido, seria uma hipocrisia dentro da própria obra dele ele usar um termo com significado contrário ao que a doutrina prega, ou que a doutrina coloca. Então, é claro, quando ele coloca esses termos, ele coloca com significado próprio, que seria o mesmo que você deu para resgate. Seria, basicamente, a consequência de uma ação ruim tida anteriormente. Essa punição, que seria nada mais, nada menos do que um resgate, ou a forma que nós quisermos colocarmos, desde que nós estejamos entendidos sobre o que esse termo significará entre nós, o que importa é que aquele que diz e aquele que ouve entendam o que o termo significa. Porque é assim que existe a comunicação, né? A partir do momento que quem diz dá um significado distinto do que aquele que entende, já não há comunicação. Então, desde que a gente concorde entre os termos, a gente pode utilizar o que a gente quiser, resgate, etc. O que importa é que nós entendamos e que fique claro todos os termos, enfim, é o mais importante de tudo. Então, quando a gente lê esses termos em Kardec, a gente pode ficar tranquilo, né? Ele não está dizendo de castigo segundo a tradição cristã, ou da mesma forma que a gente pode ler dentro de obras de outras religiões. Então, a gente pode ficar bem tranquilo que aqui é o significado que a gente entende dentro da doutrina espírita, está tudo de acordo, tudo em concordância, as obras se completam, né? É um uniforme, assim, por assim dizer. Inclusive, aqui depois fala assim: esse novo trabalho é a punição da negligência do primeiro. Quer dizer, você está sempre tendo uma nova chance, como você falou agora. Deus é Pai de amor e misericórdia. Sempre nos dá uma nova chance. Você vai errando, então a sua prova vai se tornando cada vez mais difícil. E aí é a expiação, quer dizer, é uma coisa que vai ser imposta, porque eu entendo assim, que a expiação é imposta. Você tem que passar porque você não realizou as provas como você deveria. Agora você tem que realizar, não é? Olha, interessante isso que você colocou, porque o Kardec vai responder isso nesse texto, inclusive. Ele vai ter um parágrafo que ele vai dedicar só para falar isso. Porque o assinante, ele coloca que as expiações eram impostas. E o Kardec coloca, não, existem expiações voluntárias. Como, por exemplo, no caso em que a gente opta por deixar de cometer algum erro e começa naturalmente a fazer uma expiação voluntária. Então, a gente vê algum aspecto em nós que é um erro, seja um aspecto moral ou uma atitude física, né, algum hábito físico que nós tenhamos, e nós optamos voluntariamente por começar a espiar ele no sentido de nos isentarmos de praticar, etc. Então, sair e parar de praticá-lo. É claro, é mais comum com que a gente fale em expiação no sentido... Peraí, deixa eu só tirar meu gado aqui. Aí, desce. No sentido de obrigação, né, obrigatório. No entanto, existem também as expiações voluntárias, que são aquelas que são autoimpostas, né? Nós optamos durante nossas encarnações, às vezes, de agir de maneiras que são diferentes das que nós estávamos praticando até então e tínhamos como erradas, etc. Mas o Kardec vai falar isso com mais maestria, né? Então, eu posso dar uma parte? Claro, fica à Vou vontade. dizer como eu entendo, né? Porque eu entendo que Deus é amor. Tudo na natureza é amor, e no sentido de fazer com que a gente encontre a si mesmo no amor. Então, as infrações das leis naturais é que implicam em sofrimento. Eu não gosto dessa palavra, embora Kardec usa muito, de punir o indivíduo. Na realidade, é uma infração das leis naturais. Eu dou um exemplo simples. Por exemplo, um exemplo fisiológico. Se você agride o seu estômago o tempo todo, com bebida, com coisas violentas, com isso, com aquilo e tal, etc., você vai ter uma gastrite, ele vai fazendo o que ele pode. Chega um ponto, as leis naturais do estômago não funcionam mais. Aí vem gastrite, vem úlcera, vem isso, vem aquilo. Você vai dizer que isso é castigo? Isso não é castigo, isso é uma infração das leis naturais. Pode ser por ignorância, quase sempre por ignorância, ou por má fé, mas você sofre as consequências até você aprender a lidar com o seu organismo, ou com o organismo do universo, com o organismo das pessoas e tal, etc. Então, eu entendo que a infração é infração às leis da natureza,
porque as leis do Criador é as leis do amor. Perfeito, é exatamente isso. Eunice? Tá fechado o microfone. Tá fechado. Parece que a Luciana escreveu algumas coisas aí para você ver. É verdade, estava aqui na manga para ler. Ela fez uma questão, ela perguntou: e no caso de falhas com as pessoas? Não haverá expiação, mas boas ações. Posso dizer assim? Boas ações resgatando uma escolha ruim ou atitude. Então, Lucélia, eu penso que, na verdade, age expiação da mesma maneira, e a gente vai resgatar isso, é claro, a gente vai expiar praticando o bem, né? Então, agindo de maneira distinta ou contrária à que havíamos tido no passado. Então, ao invés de agir mal, eu começo a agir bem. Então, seria uma movimentação contrária. Basicamente, a gente vai estar espiando, porque a gente vai estar passando por uma prova semelhante à que passamos no passado. Então, no caso, no passado eu errei com alguém, cometi um erro, eu passo por uma prova semelhante no futuro, e ajo de maneira distinta. Começo a agir positivamente, de maneira benévola, etc. Então, eu estou espiando, estou praticando, né, o bem através dessa expiação que eu estou sofrendo. Então, estou tendo uma nova postura, que esse é o mais importante, né? São aqueles 3 passos que Kardec coloca lá no Céu e Inferno, que seria o arrependimento, o primeiro de todos, né? Então, o indivíduo erra, se arrepende de ter errado, e a partir desse momento ele expia, e espiando, depois ele precisa reparar, e a reparação seria exatamente essa extinção do mal que existe dentro do indivíduo, que seria o que motiva ele a errar, né? A reparação é quando você extingue esse núcleo de mal que motiva você a errar. No caso, por exemplo, o egoísmo. Então, quando nós extinguimos o egoísmo, nós estamos reparando esse egoísmo que habita em nós, e assim por diante a gente vai fazendo com todos os vícios. Esse seria o grande objetivo. Então, seria esses 3 passos que ele simplifica, né, de maneira didática, que seria a evolução do indivíduo, né? O arrependimento, a expiação e, por assim dizer, a reparação, que seria o passo final ali de todos, o mais difícil. Eu acho que a gente pode concluir dessa maneira. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu também acho igual ela falou, né? Porque Deus não cria ninguém doente, né? A pessoa, ela caça com a própria mão a doença, né? Ela bebe muito, ela fuma muito, né? A causa doença. E também, igual ela falou, né? E também, assim, tiver muita raiva das coisas, ódio, também causa muita doença, né? Exato. Isso aí, alguém quer comentar mais alguma coisa? Ou a gente pode prosseguir no texto? Pode prosseguir? Vamos prosseguir, então. Agora, se considerarmos o homem na Terra, veremos que ele ali suporta males de toda sorte. Eunice, é no parágrafo de cima. Para o condenado... Eu pensei que tinha... Nossa, vi nova prova, pensei que já tinha lido. Desculpe. Para o condenado a quem se faz esperar o abrandamento ou uma comutação, se conduzir bem, a pena é ao mesmo tempo uma expiação por sua falta e uma prova para a sua sorte futura. Se a sua saída da prisão não estiver melhor, sua prova é nula e um novo castigo conduzirá a uma nova prova. Agora, se considerarmos o homem na terra, veremos que ele aí suporta males de toda sorte e, por vezes, cruéis. Esses males têm uma causa. Ora, a menos que os atribuamos ao capricho do Criador, somos forçados a admitir que a causa está em nós mesmos e que as misérias que experimentamos não podem ser resultado de nossas virtudes. Então, elas têm sua fonte nas nossas imperfeições. Se um espírito encarnar-se na Terra, em meio à fortuna, às honras e a todos os prazeres materiais, poder-se-á dizer que sofre a prova do arrastamento. Para aquele que cai na desgraça por sua conduta ou sua imprevidência, é a expiação de suas faltas atuais. E pode-se dizer que é punido por onde pecou. No entanto, o que dizer daquele
que desde seu nascimento está a braços com as necessidades e privações, que arrasta uma existência miserável e sem esperança de melhora, que sucumbe ao peso de enfermidades congênitas, sem ter ostensivamente nada feito para merecer tal sorte? Quer seja uma prova, quer seja uma expiação, a posição não é menos penosa e não seria mais justa do ponto de vista do nosso correspondente. Porque se o homem não se lembra da falta, também não se lembra de haver escolhido a prova. Assim há que buscar da lures a solução da questão. Aí, vamos comentar esses 3 parágrafos. Aqui ele dá um panorama até do que a gente comentou, né, nessa questão da imperfeição, que as imperfeições são as causas dessas faltas que nós cometemos e, por conseguinte, somos os responsáveis pelas expiações que passamos. Basicamente, ele dá um panorama mostrando isso. E aqui, esse último parágrafo que lemos, eu achei ele muito interessante, porque o Kardec vai mostrar a diferença entre, até o que a Alcione falou, né, ele vai mostrar a diferença das expiações atuais, que são ocasionadas por erros que cometemos já na encarnação atual, e as expiações que são ocasionadas por erros passados de outras encarnações. Então, o exemplo mesmo que a Alcione deu, a pessoa abusa da bebida, ou abusa de comidas oleosas, e etc., não se alimenta bem, e acaba gerando problemas no seu organismo, no caso, no estômago. Então, são expiações atuais, ela está sofrendo as consequências da transgressão à lei divina que ela cometeu já nesta vida. No entanto, Kardec dá um exemplo, né? A pessoa que já nasce miserável, cheia de problemas físicos que seja, ou problemas sociais, enfim, essa pessoa está passando ou por uma prova ou por uma expiação. Se for uma expiação, é uma expiação de faltas passadas. Então, ele dá essa diferença das expiações atuais e das expiações de faltas passadas. E aí ele coloca algo muito interessante, porque qual que é o ponto, né, uma das principais questões que o correspondente coloca para Kardec? É dizendo, olha, se o indivíduo esquece que ele errou, não é justo com que ele pague por esse erro, porque ele nem sabe por que ele está sofrendo isso. Então, como que ele sofre de uma consequência que ele não lembra da falta, da causa da consequência? Então, tem um problema aí. Essa é a questão que ele coloca. E aí ele conclui, né, o correspondente, de que, graças a isso, o espírito só sofreria provas enquanto encarnado, visto que seria injusto ele sofrer expiações. No entanto, o que Kardec coloca? O espírito não lembra de ter escolhido, não lembra o porquê que ele está sofrendo expiação. No entanto, ele também não lembra de ter escolhido as provas. Então, qual que é a justiça da prova também? Já que ele não lembra o porquê que ele escolheu a prova. Ele está passando por ela do mesmo jeito que ele passa por uma expiação, sem saber, muitas vezes, a causa, né? Então, às vezes, encarnado, a gente não sabe distinguir o que é prova e o que é expiação. Então, o argumento, a lógica que o correspondente dá para o que ele diz, seria a mesma lógica para dizer que as provas seriam injustas para o indivíduo, porque ele não se lembra também de ter escolhido elas. Então, olha que interessante a forma como Kardec argumenta, né? Ele usa o mesmo argumento que o correspondente usou para invalidar as expiações enquanto encarnado, para invalidar... Peraí, Desculpa, gente, meus gatos estão aqui em volta, querendo participar da reunião. Então, ele usa o mesmo argumento para invalidar a expiação, que o correspondente usou para invalidar a expiação, para invalidar as provas para os encarnados. O que é, assim, de uma maestria de entendimento do argumento, gente. Isso me chama muita atenção, só fazer um paralelo, porque quando a gente estuda na filosofia, a gente vê que aqueles que se dedicam ao estudo da lógica, que é uma disciplina da filosofia responsável exatamente por saber analisar os argumentos, saber distinguir cada parte do argumento e dissecar ele de fato, a gente vê como Kardec entendia muito bem de lógica, e como, além de entender, ele sabia utilizar muito bem a lógica nos seus próprios argumentos. Aqui é uma prova clara disso. Ele usa o mesmo argumento que o correspondente utilizou para contrapor o ponto dele, né? Ele coloca em outro caso, dá o mesmo argumento para outro caso. Olha que interessante, é de uma maestria, assim, de um entendimento de lógica, com poucos de nós, ou com poucas pessoas, saberiam usar dessa maneira esse argumento e colocar da mesma maneira. A gente pode pensar em nós mesmos, quando a gente lê o texto aqui em grupo, quanto de nós chegamos a pensar num contraponto para a pergunta que havia colocado o correspondente? Às vezes a gente nem sabe responder, às vezes a gente até concorda com ele. Não, mas parece que isso faz sentido. Às vezes a gente nem sabe responder, por mais que nós já sejamos letrados aí no espiritismo. Então é interessante como Kardec era
uma pessoa inteligente e aguçada nesses aspectos, assim, tinha um entendimento de lógica muito profundo. É interessante a gente ir percebendo isso conforme a gente vai lendo e vivendo os seus escritos. Enfim, alguém quer comentar alguma coisa, colocar alguma questão? Eu vi que a Lucélia colocou aqui. Mas se um homem nascido na miséria, ela perguntou, né? Mas se um homem nascido na miséria se esforça e supera isso, está fugindo da expiação? Não, na verdade, o contrário, ele está superando a expiação, né? Ele está conseguindo superá-la. Ou, no caso, até mesmo que ele não consiga sair da miséria, mas que ele consiga bem sofrer, né? É aquele bem sofrer que é bem discutido, assim, extensivamente no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos. Ali, quando se fala de sofrimento, a gente tem que ir até aquele capítulo e lê-lo, né? Porque ele diz de maneira completa como que o bem sofrer é importante para o indivíduo que passa por qualquer sofrimento, no caso nós, seja ele expiação, seja ele prova, é importante com que nós saibamos bem sofrer e buscar superar. Caso a gente não supere, que seja uma doença ou um estado social em que nós estamos ali, ou financeiro, né? A gente está na miséria e tal, por mais que a gente não consiga superar esse estado, é importante com que nós saibamos bem sofrer, entender o que está acontecendo e não nos revoltarmos com a situação. É claro, isso não implica com que sejamos passivos, né? De a gente estar lá sofrendo e ficar quieto sem se movimentar. Ao contrário, né? Esse bem sofrer, ele é ativo, é aquele que entende o sofrimento, entende a causa do sofrimento, mas também não fica estagnado. É aquele que busca o progresso, busca melhorar-se, etc. Seja qualquer tipo de sofrimento. Então é interessante a pergunta da Lucélia. Não é uma fuga, mas na verdade é uma superação, né? Se o indivíduo sai da miséria, não está fugindo, né? Mais alguém quer colocar alguma questão, algum comentário? Não? Então, vamos continuar aqui na leitura. Como todo efeito tem uma causa, as misérias humanas são efeitos que devem ter uma causa. Se essa causa não estiver na vida atual, deve estar numa vida anterior. Além disso, admitindo a justiça de Deus, tais efeitos devem ter uma relação mais ou menos íntima com os atos precedentes, dos quais eles são, ao mesmo tempo, castigo para o passado e prova para o futuro. São expiações no sentido de que são consequência de uma falta e provas em relação ao proveito delas tirado. Diz-nos a razão que Deus não pode ferir o inocente. Logo, se somos feridos e não somos inocentes, o mal que sentimos é o castigo, e a maneira de suportá-lo é a prova. Mas acontece muitas vezes que a falta não se acha nesta vida. Então, acusa-se a justiça de Deus, nega-se a sua bondade, duvida-se até de sua existência. Aí, precisamente, esta prova mais escabrosa, a dúvida sobre a divindade. Quem quer que admita um Deus soberanamente justo e bom, deve dizer que ele só agirá com sabedoria, mesmo naquilo que não compreendamos, e que se sofremos uma pena, é porque fizemos por merecer. É, pois, uma expiação. Pela grande lei da pluralidade das existências, o Espiritismo levanta completamente o véu sobre o qual essa questão deixava obscuridade. Ele nos ensina que se a falta não tiver sido cometida nesta vida, tê-lo-á sido em outra, e que assim a justiça de Deus segue o seu curso, punindo-nos por onde havíamos pecado. Isso. Aí vamos comentar esses 3 parágrafos. Então, o Kardec vem mostrando, né, que basicamente o que a gente já vem discutindo, né, que todo efeito é uma causa, ou seja, se a gente sofre alguma coisa é porque a gente precisa melhorar naquele aspecto, independente se aquilo é uma prova ou uma expiação, a gente precisa melhorar, é algo que a gente deve concluir de qualquer sofrimento que passamos. Se estamos sofrendo é porque temos algo a melhorar naquele aspecto. E aí, o que o Kardec coloca que é muito interessante, e ele até explica o termo expiações, né? São expiações no sentido de que são consequência de uma falta. E aqui ele está explicando o porquê que uma expiação pode ser ao mesmo tempo uma prova e uma prova pode ser ao mesmo tempo uma expiação.
Porque ele diz, são expiações no sentido de que são consequência de uma falta, ou seja, eu errei e estou sofrendo a consequência do meu erro. E provas em relação ao proveito delas tirado. Porque, não sei se vocês se lembram, aqui que ele coloca logo no princípio da sua resposta. Aqui, ó. A prova implica sempre a de uma inferioridade real ou presumível. Olha isso que interessante. Porque o indivíduo que está se provando é porque ele tem algo a melhorar naquele aspecto. Então, a prova, ela tem essa característica por natureza. E é exatamente o que ele coloca aqui. Deixa eu só subir. É exatamente o que ele coloca aqui, né? E provas em relação ao proveito delas tirado, porque seria exatamente essa superação do que até então era imperfeito, né? Essa melhora que o indivíduo sofre em algum aspecto específico. E aí ele coloca algo que foi muito interessante que a gente discutiu aqui agora há pouco. Diz-nos a razão que Deus não pode ferir um inocente. Ou seja, logo, se somos feridos e não somos inocentes, o mal que sentimos é o castigo e a maneira de suportá-lo é a prova. Então a expiação seria essa consequência da falta, esse sofrimento que sofremos, esse castigo que ele coloca, e a forma como suportamos essa expiação é a prova, porque a prova é aquilo que nós podemos tirar de proveito em relação ao sofrimento, em relação à expiação, é aquilo que melhoramos em relação ao sofrimento que passamos. Essa seria a prova, e ele explica até o porquê é tão, às vezes, intrínseco esse processo. O conjunto está a expiação da prova, e às vezes é até difícil de distinguir, porque pode estar as duas unidas ali. Então, a distinção, muitas vezes, que se dá, a diferença entre prova e expiação, é muito mais didática do que prática, porque às vezes elas acontecem juntas ali. A gente não consegue discernir. Interessante isso que ele coloca. E aí ele continua, né? A consequência, e isso aqui, gente, é brilhante, porque ele está mostrando para nós a consequência que essa ideia de pensar que os sofrimentos eles são causados injustamente a nós, causa. Por quê? A partir do momento que eu sofro, e às vezes sofro muito, tenho sofrimentos atrozes, eu começo a questionar o porquê deles. E se eu tenho esquecimento, não consigo me lembrar as faltas que cometi e o porquê desses sofrimentos, eu começo a me revoltar. E muitas vezes me revolto com Deus. É o momento que eu caio na descrença. E tá aí o grande problema de todos, né? O maior, que é o Kardec coloca. Então, acusa-se a justiça de Deus, nega-se a sua bondade, duvida-se até de sua existência. Olha aí, a consequência de se revoltar com os sofrimentos que nós passamos. Por isso que o Espiritismo é tão importante nesse aspecto, porque é o que ele vai colocar no parágrafo seguinte, né? Ele tira o véu. Ele mostra para nós que não é porque nós não nos lembramos que nós não cometemos. E se sofremos é porque não somos inocentes, mas culpados. Porque nós somos sempre os culpados dos nossos próprios erros. E culpados também pela consequência que sofremos deles. E é natural que seja assim. Então, a partir do momento que a gente entende que se eu sofro, de alguma maneira, eu preciso melhorar naquele aspecto. Seja esse sofrimento causa de uma expiação ou causa de uma prova, independentemente. Então, eu sofro, não sou inocente, preciso melhorar. A partir do momento que eu entendo isso, eu já começo a compreender a bondade de Deus, de permitir uma oportunidade de melhorar naquele aspecto para que eu comece a evoluir, né, rumo à felicidade, rumo a um estado de espírito superior, um espírito perfeito. Então, esse entendimento traz tranquilidade para o ser, traz paz, que é o mais importante, porque no momento em que nós caímos em indignação e após isso em revolta, a gente se revolta com Deus. E aí é um problema enorme, até chegar num momento que a gente pode cair numa descrença total, duvidando de sua existência. Aqui, isso aqui ele coloca, né, e é belo, né, muito belo, ele coloca, quem quer que admita um Deus soberanamente justo e bom, deve dizer que ele só agirá com sabedoria. Então, se isso está acontecendo, é com a sabedoria de Deus. Mesmo naquilo que não compreendemos. Se isso que, aos meus olhos, é horrível, é ruim, é doloroso, está acontecendo, primeiro eu devo pensar, Deus é sábio. Deus é soberanamente justo e bom. Então, ele tem um plano por detrás disso. Isso não está acontecendo por acaso em minha vida. Ou na vida de alguém que eu conheço, etc. Por mais que eu não compreenda naquele primeiro momento o porquê disso acontecer. E ele conclui, e que se sofremos uma pena, é porque fizemos por merecer. Então, é aquele exemplo, gente, é uma lei natural, como a Alcione colocou. A partir do momento que eu cometo um erro, que eu estou transgredindo a lei natural,
eu sofro a consequência dela. E a gente tem os exemplos dessas expiações atuais, quando eu abuso da bebida, quando eu abuso do cigarro, ou qualquer outro tipo de abuso, gente, que seja físico. Eu sofro muitas vezes a consequência na própria encarnação, porque eu transgredi uma lei natural. O meu corpo tem um limite. Os espíritos colocam isso no livro dos espíritos. O limite é dado pelo nosso próprio corpo. Por exemplo, quando eu me sacio, eu como até me saciar. Eu sinto que eu estou saciado. Meu corpo me avisa. Então, a partir do momento que eu ultrapasso aquilo, eu vou sofrer as consequências. Então, se eu sou guloso e acabo comendo mais do que deveria, eu vou sofrer as consequências. Vou passar mal, enfim, todas as consequências negativas. Isso seria já uma expiação. Então, uma expiação que acontece ali por consequência imediata, por assim dizer. Então, é interessante a gente percebendo esses aspectos e como, quando eles ficam esclarecidos, eles trazem paz para o espírito, trazem paz para o indivíduo. Porque quando a gente entende, a gente fica em paz, a gente fica tranquilo. Isso é muito importante. E aí ele conclui, né, e traz aí a importância do espiritismo nesse problema todo que é apresentado. Pela grande lei da pluralidade das existências, ou seja, pela reencarnação, o espiritismo levanta completamente o véu sobre o qual essa questão deixava obscuridade. Então o espiritismo clareia todos esses aspectos, apresentando o porquê de cada um deles. Ele nos ensina que se a falta não tiver sido cometida nessa vida, tê-lo-á sido em outra, e que assim a justiça de Deus segue o seu curso, punindo-nos por onde havíamos pecado, ou seja, nós sofremos as consequências dos nossos erros. Então, a partir do momento que a gente entende essa lei de que os nossos erros têm consequências, assim como as nossas ações positivas também têm consequências, a gente começa a entender o porquê das coisas boas e ruins em nossas vidas, né? Então, a partir daquele momento que eu percebo que se eu já sou desenvolvido um pouco mais em algum aspecto, se eu já tenho uma virtude, ela não foi dada por Deus arbitrariamente, eu a conquistei. Assim como, quando eu percebo que possuo ainda um vício em algum aspecto, eu também o produzi e sofro as consequências de ambas as coisas, sejam elas positivas ou negativas. Enfim, muito interessante como Kardec é didático aqui nessa resposta. Alguém quer comentar alguma coisa, colocar algum ponto, fazer alguma questão? Não, tá ótimo. Kardec era o bom senso mesmo reencarnado. Né? É tudo com bom senso, não tem... Ele não deixa nada para trás, né? Ele pega até as entrelinhas e chega lá. Exato, muita clareza, né, no apresentar das ideias. Tinha uma escrita, assim, fantástica. Sabia ser muito clara e, ao mesmo tempo, simples no que dizia. E, assim, era um excelente comunicador. Né? A gente não sabe como, pelo menos eu não sei como que eram as falas de Kardec, né? Mas eu imagino que ele seria uma pessoa tão clara quanto ele era na escrita, né? A gente percebe o quão didático ele era, simples, claro, lúcido nas colocações. Interessante a gente percebendo esses aspectos que ficam aí, que são o fundo, né, do texto. Vamos continuar, então, já que ninguém tem nada a pôr. Então, vamos lá. Venha seguir a grave questão do esquecimento, que, segundo o nosso correspondente, tira aos males da vida o caráter de expiação. É um erro. Dá-lhe o nome que quiseres, mas não fareis que não seja a consequência de uma falta. Olha, se ignorais, o Espiritismo vos ensina. Quanto ao esquecimento das faltas em si, ele não tem as consequências que lhe atribuís. Temos demonstrado a Lourdes que a lembrança precisa dessas faltas teria inconvenientes extremamente graves, porque isso nos perturbaria e nos humilharia aos nossos próprios olhos e aos do próximo, porque traria uma perturbação nas relações sociais e porque, por isso mesmo, entravaria o livre-arbítrio. Por outro lado, o esquecimento não é absoluto quanto o supõe. Ele só se dá na vida exterior de relação, no próprio interesse da humanidade. Mas a vida espiritual não sofre solução de continuidade. Tanto na erraticidade quanto nos momentos de emancipação, o espírito se lembra perfeitamente. E essa lembrança lhe deixa uma intuição
que se traduz na voz da consciência, que o adverte do que deve ou não deve fazer. Se ele não a escuta, então a culpa é sua. Além disso, o Espiritismo dá ao homem um meio de remontar ao seu passado, se não aos atos precisos, ao menos aos caracteres gerais desses atos que ficaram mais ou menos desbotados na sua vida atual. Pelas tribulações que suporta, expiações ou prova, ele deve concluir que foi culpado. Pela natureza dessas tribulações, ajudado pelo estudo de suas tendências instintivas e apoiando-se no princípio de que a mais justa punição é a consequência da falta, ele pode deduzir o seu passado moral. Suas tendências más lhes ensinam o que resta de imperfeito é corrigir em si. A vida atual é para ele um novo ponto de partida. Ele aí chega rico ou pobre, de boas qualidades. Não, tá certo. Ele chega aí rico ou pobre, de boas qualidades. Basta depois estudar-se a si mesmo para ver o que lhe falta e dizer para si mesmo: se sou punido, é porque pequei. E a própria punição lhe dirá o que fez. Isso aí. Acho que isso aqui a gente pode até falar mais rapidamente, porque ele está só continuando o que a gente já comentou e o que ele já estava comentando também. Mas ele vem colocar sobre a questão do esquecimento, né? Que seria o outro ponto principal que o correspondente tinha colocado como dúvida. E ele coloca, olha, é um erro pensar que a expiação perde seu caráter pelo fato de que o indivíduo não lembra das faltas cometidas no passado, né? E aí o Kardec vem trazer aquele aspecto que nós já conhecemos também, que seria o erro, né? Imagina se todos lembrassem de tudo que haviam feito, né? O quão improdutivo isso seria para a encarnação atual, a gente vivendo constantemente com os nossos erros, nossos traumas. Então isso dificultaria o avanço do espírito. Então o esquecimento ele tem a sua função providencial na existência do indivíduo encarnado. Então é importante, ela tem a sua importância e, claro, não tira o valor da expiação. Até o que a gente tinha discutido na semana retrasada a expiação tem como objetivo com que o espírito não só haja de maneira distinta da forma como ele errou no passado, mas principalmente com que ele comece a reparação da imperfeição que habita nele, com que ele comece a se melhorar, com que ele comece a desenvolver esses vícios para que eles comecem a se tornar virtudes. Esse é o principal objetivo da expiação. Ou seja, se a gente passa por expiações que nos provem nos mais distintos meios, a gente sabe que naqueles aspectos nós precisamos melhorar. Então, independe se a gente lembra ou não. A gente percebe aquele aspecto e sabemos que precisamos melhorar nele. E é o que o Kardec coloca aqui no último parágrafo. Ele coloca, né? A vida atual é para ele um novo ponto de partida. Ele aí chega rico ou pobre de boas qualidades. Basta-lhe, pois, estudar-se a si mesmo para ver o que lhe falta. Ou seja, a gente não precisa lembrar. É aquele ponto que a gente discutiu na semana retrasada. A gente não precisa lembrar. Porque a gente, ao nos analisar, percebemos as faltas que habitam em nós, os nossos vícios, nossas imperfeições, e a partir disso podemos claramente entender o porquê dos sofrimentos que passamos. É assim, excelente o que ele coloca, né? Enfim, acho que é isso. Ficou bem claro assim o que ele colocou, os argumentos que ele utilizou. Alguém quer colocar algum ponto, fazer alguma questão? Acho que tem. Eu acho que é a mesma aplicação do conheça-te a si mesmo. Se você se conhece, você não se lembra totalmente do passado. Mas se você se conhece, sabe que você está sofrendo você sabe que é por alguma coisa que você cometeu. Que você não é nem um anjinho. Se você sofre, você tem a certeza, se você se analisa, que você merece. E, às vezes, até tendo as coisas dessa existência agora. Não é? A gente não se lembra, mas você sabe, bom, se eu hoje estou assim, provavelmente eu fui assim. Eu fiz isso, isso e isso. Você mesmo relaciona, né? Eu acredito. Perfeito. Está bem claro mesmo esse texto, ótimo.
Perfeito. A autoanálise já nos mostra os pontos que precisamos melhorar e o porquê desses sofrimentos que temos. Dona Honória quer comentar? Depois eu vou ler a dúvida da Lucélia no chat. Eu também acho, sim, que a gente, muitas coisas que se passa com a gente já veio e pediu aqui para a gente, né, passar por aquilo. Eu entendo, sim, né? Que, por exemplo, eu não escuto bem, eu não sei o que eu fiz no outro vídeo, né? Às vezes eu pedi para vir assim, não foi? Eu acho que é assim. Aí eu lembrei de uma frase também que uma amiga minha, ela já faleceu, já faz uns anos. Ela sofreu um ameaça de AVC 2 vezes. Aí depois ela veio aqui e falou para mim assim, eu sei que qualquer hora vai me dar um trem daquilo lá. Ela chamava Aparecida. Eu falei, dona Aparecida, porque só não vai no médico. Falou assim, eu estou com as dívidas para pagar, vou esperar acabar de pagar minhas contas para depois eu ir. E não demorou nada, ela deu o AVC, ficou na cama sem falar, e ela foi hospitalizada, e eu fui visitar ela, e o companheiro dela, o seu José, falou para mim assim, como que Deus faz umas coisas dessa com a mulher tão boa? Falei, seu Zé, Deus não faz isso não, seu Zé, não é Deus que faz isso não. Aí ele nem respondeu nada, sabe? Porque eu acho que não foi Deus que fez isso, né? Ela viu que ela ia sofrer, porque ela não procurou o médico antes, né? Ela ficou esperando. É isso aí, tá? Obrigada. São as consequências dos nossos atos, sejam eles atuais ou passados, né? É o que a Lucélia colocou aqui. Na verdade, Deus não tem nada diretamente a ver, mas sim a violação das leis naturais nessa outra vida. Posso afirmar isso? Na verdade, no fundo, é claro que Deus tem a ver, sim, porque é ele que propõe as leis, né? As leis foram estabelecidas por ele. A diferença é que é distinto da forma com que nós pensamos, né? Não é um Deus que está ali sentado numa poltrona definindo a consequência de cada ação. Não, as leis já foram estabelecidas no princípio por ele, né? Desde toda a eternidade. As leis são eternas, imutáveis, universais, ou seja, servem para todos, nós sabemos disso. E elas funcionam ali. Deus não precisa ficar executando a cada momento. Não, ele já colocou as leis para que elas funcionassem por si. Então, quando nós sofremos as consequências, é por uma transgressão às leis. E as leis foram propostas por Deus. Então, claro, Deus tem a ver, sim, com tudo isso, porque é ele o ser supremo, enfim, que comanda tudo, etc. Então, tudo que acontece tem a ver com Deus e com a sua permissão, né? Claro. Nada deixa de passar por ele. Porque se algo deixasse de passar por ele, ele já não seria onipotente ou soberano, etc. Então, Deus está em tudo, e tudo que acontece graças a ele, etc. Desde as melhores coisas até as piores. Mas tudo, claro, com a sabedoria dele. É o que Kardec está colocando aqui de maneira bem clara para nós também, mostrando esses aspectos da sabedoria, da justiça divina. Alguém quer colocar mais alguma coisa ou a gente pode continuar no texto? Vamos continuar, então. Então, vamos lá. Se temos uma comparação, suponhamos um homem condenado a tantos anos de trabalho forçados, e aí sofrendo um castigo especial, mais ou menos rigoroso, conforme a sua falta. Suponhamos ainda que, ao entrar na prisão, ele perca a lembrança dos atos que para lá o conduziram. Não poderá ele dizer para si mesmo: se estou na prisão, é que fui culpado, pois não se condena gente virtuosa. Portanto, tratemos de nos tornarmos bons para não voltarmos quando daqui sairmos. Quer ele saber o que fez? Estudando a lei penal, saberá quais os crimes que para ali conduzem, porque não se é posto a ferros por uma estroinice. Da duração e da severidade da pena, concluirá o gênero do que se deve ter cometido. Para ter uma ideia mais exata, terá apenas que estudar aqueles para os quais ele se sente instintivamente arrastado. Saberá, então, o que daí em diante deverá evitar para conservar a liberdade. E a isso será ainda ele citado pelas exortações dos homens de bem, encarregados de instruí-lo e de guiá-lo no bom caminho. Se ele não tira proveito disso, sofrerá as consequências,
Tal a situação do homem na terra, onde, como o grilheta, não pode ter sido posto por suas perfeições, desde que é infeliz e obrigado a trabalhar. Deus lhe multiplica os ensinamentos proporcionais ao seu adiantamento. Adverte-o incessantemente e lhe multiplica os ensinamentos. Não, e o lhe fere até para despertá-lo do seu torpor. Aquele que persiste no endurecimento não pode desculpar-se com ignorância. Em resumo, se certas situações da vida humana têm mais particularmente o caráter das provas, outras, incontestavelmente, têm o do castigo, e todo castigo pode servir de prova. É um erro pensar que o caráter essencial da expiação seja o de ser imposta. Vemos geralmente na vida expiações voluntárias, sem falar dos monges que se maceram e se fustigam com a disciplina e o cilício. Assim, nada há de irracional em admitir que um espírito na erraticidade escolha ou solicite uma existência terrena que o leve a reparar seus erros passados. Se tal existência lhe tivesse sido imposta, não teria sido menos justa, malgrado a ausência momentânea da lembrança pelos motivos acima desenvolvidos. As misérias daqui são, pois, expiação, por seu lado efetivo e material, e provas por suas consequências morais. Seja qual for o nome que se lhes dê, o resultado deve ser o mesmo, o melhoramento. Em presença de um objetivo tão importante, seria pueril fazer uma questão de princípio de uma questão de palavra. Isso provaria que se liga mais importância às palavras do que à coisa. Temos prazer de responder às perguntas sérias e de elucidá-las quando possível. A discussão é tanto mais útil com pessoas de boa fé que estudaram e querem aprofundar as coisas, pois é trabalhar para o progresso da ciência, quanto é ociosa com os que julgam sem conhecimento e querem saber sem se darem ao trabalho de aprender. É isso. Ele finaliza dessa maneira. Vamos fazer um comentário breve sobre essa questão, né? Ele finaliza, ele dá uma comparação, é muito interessante, né? Então, primeiro ele justifica, dá o argumento e, após isso, ele dá um exemplo, né? Um exemplo que elucide o que ele estava querendo dizer antes. Então, ele dá o exemplo de uma pessoa que vai presa, ou seja, um presidiário, ele está ali na cadeia e, é claro, ele não pode se pensar inocente ali, porque ele está num ambiente em que ele deve ter cometido algum erro para estar ali, né? Ele não estaria por acaso, ou muito menos por ser inocente. Então, logo ele já conclui que ele cometeu um erro para estar aí. Da mesma forma, nós, encarnados, quando passamos por sofrimentos, devemos concluir que não somos inocentes, mas que geramos algo para que aquilo ocorresse. Esse ponto que ele está colocando, né? E aí o que Kardec coloca em referência ao esquecimento é: nós podemos analisar o tipo de sofrimento que temos. Gente, vocês estão me ouvindo? Deu uma travada. Obrigado. Aí, então, a partir do momento em que nós estamos sofrendo, nós podemos analisar o sofrimento para saber qual tipo de falta nós podemos ter cometido no passado. Porque as faltas, elas vão ter relação com a consequência. O tipo de falta vai ter relação com o tipo de consequência. É claro que a gente não deve viver, né, tentando adivinhar isso, até porque não tem tanta serventia prática. É mais importante com que nós saibamos sofrer, entendendo que aquele sofrimento tem um fim útil, que seria o melhoramento, como o Kardec vai colocar no fim aqui. Então, a gente até pode se dedicar a tentar entender qual seria a falta que cometemos a partir da consequência que estamos sofrendo. É o que o Kardec coloca, né? Até pela gravidade do sofrimento, a gente pode entender qual foi a gravidade do erro, e assim por diante. Então, a própria consequência nos mostra muito sobre a causa, sobre a falta que cometemos. Muito interessante isso que o Kardec coloca. Outro ponto que ele indica para que nós saibamos qual foi a falta que nós cometemos é percebermos, através de uma análise de nós mesmos, quais são os arrastamentos que temos para certos vícios.
Então, aonde que eu erro mais, né? Eu sou mais ansioso nesse aspecto, eu sou mais impaciente, eu sou mais raivoso, etc. Então, uma autoanálise mostra quais são os arrastamentos que nós possuímos, o que pode, claro, demonstrar qual foi a provável falta que eu cometi em outra encarnação, né? Porque os vícios permaneceram, ou seja, provavelmente eu errei, provavelmente não, com certeza eu devo ter errado com esses vícios, né? A partir desses vícios em outras encarnações. E aí que ele mostra que Deus, né, o homem não pode usar esse argumento do esquecimento para se livrar, para se isentar de ter falhado na sua expiação, porque Deus oferece muitos meios para que a gente consiga perceber que nós estamos ali para desenvolver esses aspectos, etc. É o que ele coloca. Adverte-o incessantemente e o fere até para despertá-lo do seu torpor. Então, Deus oferta muitos meios para que nós possamos entender os nossos erros. E aqui ele coloca, e, gente, aqui é interessante a gente perceber como que ele usa, até o que a gente discutiu no princípio, como que ele usa o termo castigo como sinônimo de expiação. E que ele coloca, em resumo, se certas situações da vida humana têm, mais particularmente, o caráter das provas, outras, incontestavelmente, têm o do castigo, e todo castigo pode servir de prova. Ou seja, aqui ele está usando como sinônimo de expiação o termo castigo. Olha que interessante, então a gente vai entendendo o significado que ele dá para os termos, assim como qualquer outro autor que vai utilizar cada termo com o significado dado por ele mesmo. É importante a gente entender isso. E aí ele coloca a questão que a Eunice tinha colocado lá no princípio, né, que eu falei que ele respondia no texto. É um erro pensar que o caráter essencial da expiação seja o de ser imposta. Ou seja, não existem só expiações impostas, existem voluntárias também. Vemos diariamente na vida expiações voluntárias. E ele disserte sobre isso, dando um exemplo. E o que ele coloca é interessante, né? Que independentemente se a expiação foi imposta ou se ela foi escolhida, o importante é com que nós nos melhoremos. Esse é o principal ponto da prova e da expiação. O grande objetivo essencial é que nós precisamos nos melhorar a partir dessas provas ou expiações. Esse é o grande ponto. E aí ele conclui de maneira excelente esse parágrafo dizendo: pouco importa o nome que vocês darão para isso. Se vai ser castigo, se vai ser expiação, independentemente do nome, o que importa é que se entenda o significado e o motivo pelo qual passamos por essas provas e expiações. Chamemos do que quiser. É claro que nós, espíritas, dentro da obra, na completude da obra de Kardec, nós temos um significado próprio para cada um desses termos, porque é preciso para que uma doutrina se faça coesa, se faça clara e completa, com que se haja significados próprios para cada um dos termos, né? A gente não pode usar em um momento o termo com um significado e no outro usar com outro, né? Por exemplo, não posso falar no mesmo texto de manga com o significado da fruta e na frase seguinte usar como significado da manga da blusa, né? Sem demonstrar que eu estou usando com significados diferentes. É preciso com que haja uma coesão aí, uma uniformidade do significado que se dá aos termos. Então, por isso que o Kardec preza também por isso, mas, no entanto, ele diz, se quiserem chamar de outra coisa, que chamem. O importante é que entendam o fundo, a coisa por si, né? E aí ele conclui, assim, isso era muito importante de ele dizer na época, pessoal, porque ele recebia muitas críticas infundadas, muitas críticas sem valor algum, de pessoas que nem se dedicavam a entender o espiritismo e estavam ali criticando ele sem mesmo saber do que diziam. Ele coloca, temos prazer de responder as perguntas sérias e de elucidá-las quando possível. Claro, não era sempre que dava, porque ele tinha muito trabalho a fazer, mas sempre que dava, ele se dedicava a isso. E isso é uma resposta, inclusive, que a gente ouve muito dos espíritos superiores, quando Kardec os questionava, que eles se felicitavam muito em responder perguntas sérias, perguntas que tinham utilidade. E assim a gente deve ser na nossa vida também, né? Não nos ater a coisas que são insignificantes, coisas que têm por objetivo só nos irritar, nos provocar, mas nos ater àquelas coisas que são úteis e sérias e nos dedicarmos a essas, porque o nosso tempo, é claro, é limitado aqui, devemos utilizá-lo da melhor maneira. Então, às vezes, a gente se perde muito em coisas banais, quando não é preciso, né, nem recomendado que façamos dessa maneira. Então, aqui a gente vê um exemplo disso, e um exemplo que Kardec seguia, e que os espíritos superiores seguem também e demonstram isso através de suas palavras. E é o que ele coloca, né, que a discussão é sempre útil quando é discutida entre pessoas de boa fé, pessoas que querem aprender, pessoas que estão perguntando porque têm realmente dúvidas, ao contrário daqueles que questionam sem se darem o trabalho de aprender ou criticam. Enfim, essas são ociosas, é o que ele coloca. Essas discussões com pessoas que não querem aprender, que não querem produzir nada, são discussões ociosas e não devem ser perpetuadas, mas sim cortadas, né, e deixadas de lado, assim como o próprio Kardec fazia. Aquelas críticas que eram banais, infundadas, ele nem mesmo se dava o trabalho de responder, porque a pessoa não tinha por objetivo nenhum
chegar a alguma conclusão ou aprender algo. Ela só queria discutir por discutir e atacar por atacar. Então, é importante essa gestão de tempo que a gente tem que fazer com cada coisa com que a gente lida, né? Enfim, a gente passou do nosso tempo, né, mas a gente conseguiu finalizar o texto, o que eu acho que seria muito importante para a gente ter aí a ideia do conjunto da obra, da pergunta e da resposta. E vou abrir um espaço rápido aí para quem quiser fazer uma pergunta ou para quem quiser comentar algo. Nós ficaríamos aqui mais 1 hora, viu? Alguém? Foi muito bom mesmo o estudo.